Shalom, shalom, povo de Deus, boa noite. Shalom, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos, amém? Hoje a live vai estar tremenda, vou falar sobre as 7 chaves poderosas no Ministério de Libertação. Vai ser um tempo extraordinário, um tempo muito profético. Eu quero que você se prepare para viver 1 hora comigo, talvez 50 minutos de muito conhecimento. Então, você que já chegou por aqui, se eu fosse você, compartilharia essa live com pelo menos umas 50 pessoas, amém? Glória a Jesus. Essa live eu tô fazendo para colocar na minha plataforma da nova escola de libertadores, amém? Vai ser uma live bônus para a próxima turma, então essa live não vai ficar gravada, então vocês estão sendo privilegiados de assistir na íntegra, amém? Esse conteúdo maravilhoso. Aleluia. Obrigada, pastora Nani. Nós já vamos começar, amém? Preciso entregar 1 hora, né? Então, quando você se inscrever lá na frente, não vou falar quando, porque a gente está preparando, né? Já tudo. Mas você vai receber o PDF todo bonitinho, né? Que vem com todas as chaves, com tudo bonitinho. Vai estar debaixo dessa aula lá na plataforma, amém? Então, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Gente, bora compartilhar essa live maravilhosa, tremenda. Sejam todos bem-vindos. Quem é libertador aqui já vai colocando uma espada e um fogo aqui no chat. Quem que é do Ministério de Libertação, coloca aqui no chat agora uma espada e um foguinho no nome do Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Então, preparei uma aula, na verdade. Isso aqui não é nem live, é aula, né? Uma aula poderosa para ir para minha plataforma dos novos alunos de libertação. Então, essa aula aqui vai ser poderosa, 7 chaves poderosas do Ministério de Libertação. Então, eu vou trazer para você aqui hoje o que é imprescindível, o que é extremamente necessário, né? As coisas fundamentais, a base para viver um Ministério de Libertação, para viver dentro de um Ministério de Libertação e exercer libertação. Glória a Jesus. Então, esse tema aqui é maravilhoso. Quem ama libertação? Aí, o tanto de libertador, coloca a espada e um foguinho. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Será um tempo extraordinário, tá? E tem algo aqui hoje que eu nunca trouxe nem na escola antiga de libertadores. E nunca falei em uma live, né? E era algo assim que estava tão amarrado no meu coração, assim, tão consolidado. Eu falei, nossa, por que eu nunca ensinei isso? Por que eu nunca falei sobre isso, né? E eu coloquei essas 2 chaves como pauta aqui. Uma eu já enfatizei, mas hoje eu vou separar 2 coisas que vai fazer toda a diferença no seu Ministério de Libertação, né? Então, se prepare para viver o extraordinário. Gente, bora compartilhar essa live? Compartilha com pelo menos 30 pessoas para poder assistir agora e desfrutar de um conhecimento extraordinário, amém? 7 chaves poderosas no Ministério de Libertação. Se você não pegou papel e canetas, eu pegaria, tá? Isso daqui eu não vou distribuir em nenhum grupo, não vou dar para ninguém, essa live não vai ficar salva. Então, se eu fosse você, pegaria papel e caneta para você já anotar, certo? Lá futuramente, quando você se inscrever na Escola de Libertadores, você vai encontrar essa live disponível para te abençoar e para você relembrar as 7 chaves poderosas no Ministério de Libertação. Aleluia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder, né, entregar esse conteúdo maravilhoso. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia! Que alegria, gente, estar com vocês. Né? Faz tempo que eu não faço live na noite, mas em breve eu voltarei a fazer live na noite. Pelo menos um dia na noite eu vou fazer live, né? Eu sempre, né? Houve um tempo que eu trazia lives na noite. E aí agora é só cedo, né? Todo dia 4h12, 4h12, 4h12. Então, se você não participa dos nossos devocionais e quer participar ao vivo conosco, todo dia 4h12 da manhã a gente faz um super devocional aí. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que eu entro aqui, Senhor Deus, na dimensão, Senhor Deus, espiritual, Pai, para transbordar, Senhor Deus, do conhecimento, da revelação a qual o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu quero, Senhor Deus, Pai, declarar, Senhor Deus, sobre essa noite, Pai, que os ouvidos espirituais se abrem para entender, que o coração, Pai, se abre no discernimento espiritual, Pai,
para digerir essa palavra, que os teus filhos possam mergulhar de forma poderosa, de forma profética, Senhor Deus, nesse conteúdo, e que eles possam tomar as 7 chaves, Senhor Deus, para mudar o seu ministério, a sua vida espiritual. Eu chamo agora, Senhor Deus, o doce, amoroso Espírito Santo de Deus, para nos conduzir, Senhor Deus, e eu entro na total dependência dele. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. Eu abençoo esse conteúdo, eu abençoo essa live e cada vida que está aqui por detrás dessa telinha. Aleluia, glória a Deus. E queridos, eu vou ver uma forma de, nessa live ainda aqui, trazer algum testemunho bem poderoso para edificar a sua vida. Então, você vai ter agora, a partir de agora, compartilha essa live fazendo um favor, né? Com o máximo de pessoas que você puder. A partir de agora você vai ter comigo, tá? 50 minutos, 55 minutos de um conteúdo poderoso, amém? Vamos lá. Então, você que já vive o Ministério de Libertação, ou você que almeja viver o Ministério de Libertação, a gente precisa entender que existem algumas bases que precisam ser muito bem consolidadas na vida do libertador, para que ele possa exercer um ministério de libertação irrepreensível, um ministério de libertação sério, um ministério de libertação que venha causar muito impacto nas regiões celestiais, amém? Então, é como se antes de nós operarmos, tá, o exercício de dar voz de comando, de expulsar demônios, tem algumas coisas que eu preciso que você pega agora, que são as 7 chaves, porque se você não consolidar isso, você não vai conseguir ficar firme no seu ministério e Satanás pode se levantar. Mas se você tiver posicionado nessas 7 chaves que eu vou te entregar aqui hoje, eu te garanto que Satanás não te derruba, você não vai fraquejar na fé, você não vai retroceder, não haverá batalhas espirituais que vai fazer você recuar. Mas uma vez que você consolida essas 7 chaves como alicerce, você só vai avançar, amém? E eu estou trazendo aqui 7 chaves, assim, de forma crescente. A 7ª, a 6ª, a 5ª são as mais importantes, certo? Então eu vou falar de forma crescente as bases. Então imagina que agora o Ministério de Libertação é a casa, mas nós precisamos antes lançar um alicerce. E esse alicerce agora são essas 7 chaves que eu vou entregar para você, amém? Então primeiramente eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 10, verso de número 9. Se você pode, abre comigo. Provérbios capítulo 10, verso de número 9, que diz assim: quem anda... Gente, esse PDF ficou muito lindo. Lá na escola nova, vocês vão receber. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que segue caminhos tortuosos será descoberto. Amém? Então aqui o versículo de Provérbios está falando que quem anda certo, quem anda com caráter firme, anda seguro. Mas aqueles que andam em caminhos tortuosos serão descobertos. Então a primeira chave, e se eu fosse você eu anotaria, a primeira chave é um caráter inabalável. Nós não podemos construir um ministério, um chamado de libertação sem um caráter inabalável. E por que eu coloquei a palavra inabalável? Porque tem que ser irrepreensível. Amém? Então, um caráter inabalável é o quê? É a característica, é a qualidade de permanecer íntegro, verdadeiro, constante, consistente, mesmo que o diabo esteja fazendo pressão, mesmo que as propostas de Satanás sejam muito boas, certo? Então, um caráter inabalável é uma pessoa que resiste ao ataque. Obrigada, Gustavo. É que resiste à opressão, que resiste, certo? A afronta de Satanás, que resiste às ciladas do diabo. Então nós precisamos ter o quê? Um caráter inabalável. Porque se nós não tivermos um caráter inabalável, nós não vamos conseguir proteger a unção que despedaça o jugo, a unção a qual o Senhor confiou sobre nós para exercer e sustentar o ministério de libertação. Então imagina, querido, se você não tem um caráter inabalável, o próprio diabo vai te denunciar. Tá? E não só isso, haverá brechas pelo qual o diabo sabe que pode entrar, porque você não tem um caráter bem findado. Mas, se você tem um caráter inabalável, você vai sustentar a unção que está sobre você, vai proteger a unção que está sobre você e também vai proteger e sustentar o ministério de libertação. Então,
não é só um chamado de libertação. Você começa a exercer um chamado que logo se consolida no ministério. Porque chamado é quando você começa a operar e fazer, ministrar libertação. E ministério se torna quando você começa a levantar outras pessoas, ministrando libertação, outras pessoas começam a caminhar juntamente com você. Amém? Então, quais são as características de um caráter consolidado em Deus, de um caráter inabalável no ministério de libertação? É uma pessoa que não se corrompe com elogio, uma pessoa que não se corrompe pelo poder, pela influência, pelo sexo, pelo dinheiro. Então tem 3 áreas, eu sempre gosto de falar que o diabo gosta muito de tentar e puxar essas pessoas para fora da presença, que é através da influência, do poder, do sexo e do dinheiro. Então você que quer ter um caráter inabalável, você precisa vencer essas 3 áreas: o poder, a influência e o dinheiro. Isso não pode dominar você. Então você tem que mortificar sua carne para que isso não venha mais te abalar, não venha mais mexer com o seu ego, mexer com você por dentro. Porque você pode muitas vezes trocar o seu chamado, trocar o seu ministério por essas coisas. Uma pessoa com caráter inabalável, ela não manipula pessoas. Ela não manipula pessoas emocionalmente porque ela carrega unção, e ela não manipula uma pessoa espiritualmente porque ela carrega o poder de Deus. Então eu quero que você entenda que uma pessoa de caráter, ela não usa a glória, o poder e a presença de Deus para manipular pessoas, para trancar pessoas em cativeiros emocionais, espirituais ou até mesmo religiosos. Essa pessoa não abre brechas às escondidas. Então muitas vezes a gente sabe que tem pastores, líderes, né? Ou qualquer pessoa que esteja ali ministrando algo da parte de Deus, mas lá atrás tem uma vida dupla, tem um amante, ou essa mulher está saindo com alguém. Então nós não podemos ter uma vida dupla, certo? Então não pode abrir brechas escondidas, com mentira, com pecado secreto. Então, queridos, uma pessoa para ter um ministério consolidado em libertação precisa ter um caráter inabalável. Então essa pessoa mantém sua palavra, mantém sua postura, ela fala a verdade em qualquer ambiente, mesmo que custe muito alto para ela, mesmo que custe perder pessoas, a verdade para ela é a espada. A verdade para ela é a rema da sua vida. E essa pessoa permanece mesmo com aplauso ou crítica. Então não interessa se você está sendo aplaudido ou criticado. Você permanece não pelos elogios, não pelos aplausos, não porque você está arrasando, ministrando. Não, você permanece porque antes de qualquer coisa, você está porque você ama Jesus e você entendeu o chamado a qual o Senhor colocou você, certo? Essa pessoa, ela não negocia princípios para agradar pessoas. Então eu quero que você entenda, um caráter inabalável é uma pessoa que está seguindo o propósito, ela não se vende, ela não negocia, ela não troca um prato de lentilha, ela não troca o seu chamado de libertação, ela não troca o seu ministério de libertação por uma ilusão momentânea do diabo, porque o diabo ele só traz o quê? Ilusão, amém? Então essa é a primeira chave e eu preciso correr porque eu quero trazer alguém para contar um testemunho aqui hoje, amém? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, segunda chave, vocês anotaram? Então, primeira chave, um caráter inabalável. Eu trouxe a referência para você em Provérbios 10, 9. Aleluia. A segunda chave, se você não tiver a segunda chave intacta, se você não tiver constância na segunda chave, o seu ministério de libertação, ele não vai fluir debaixo da graça do poder de Deus na sua amplitude, na sua magnitude. Então agora eu quero que você abra comigo, tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15, que diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem. Aqui, na verdade, tem duas chaves. Eu coloquei santidade e comunhão com o Espírito Santo. Santidade é algo muito diferente da comunhão com o Espírito Santo. Então, vamos lá. O que é santidade? Santidade é uma pessoa que vive separada. É uma pessoa, querido, que não está na mesma mão das pessoas que estão vivendo nesse mundo. É uma pessoa que enquanto todo mundo está vendo isso, está fazendo aquilo, essa pessoa está recolhida, está separada. Essa pessoa ela tem um estilo de vida diferente que contradiz o que o mundo está pregando e está vivendo. Então, santidade é alguém que se separa para Deus todos os dias, escolhendo estar num lugar de pureza, num lugar de obediência, mesmo quando ninguém
ninguém está olhando. É uma pessoa que não importa se está em público, se está no secreto, essa pessoa escolheu estar em Deus, escolheu estar no secreto, escolheu viver com Deus todos os dias, escolheu ler a Bíblia, escolheu buscar Jesus, colocar um louvor, assistir algo que edifica o espírito, ainda que o pastor não esteja olhando, o líder não esteja olhando. Então, o que é santidade? É alguém que escolheu viver com Deus e ser separado todos os dias. Aleluia! E o que é comunhão com o Espírito Santo? Comunhão com o Espírito Santo é viver em sensibilidade constante à voz dele. É ser direcionado pela voz de comando. Quando ele fala, vai, fica, faça isso, faça aquilo. É permitir que o Espírito governe não só os nossos pensamentos, mas o nosso emocional. Permitir que o Espírito Santo governe as nossas decisões imediatas, decisões futuras. Decidir que o Espírito Santo tome decisões por cada um de nós. Então uma pessoa, a segunda chave é santidade e comunhão com o Espírito Santo. Então, queridos, quais são as características de uma pessoa que vive santidade e vive comunhão com o Espírito Santo? É uma pessoa que vive com o coração limpo e sensível à voz do Espírito. É uma pessoa que protege a sua mente contra gatilhos, ataques, dardos. Então a pessoa, ela senta na frente da televisão, ela escolhe algo que edifica e não que corrompe, porque ela decidiu se separar. E ela sabe que dependendo do que ela assistir, pode vir gatilhos, pode abrir brechas para o diabo voltar num pecado que essa pessoa já venceu. Amém? Essa pessoa escolhe a verdade mesmo quando é uma situação difícil, em que pessoas vão sair magoadas, ou que você vai delatar uma, mostrar outra. Então essa pessoa escolhe a verdade. Essa pessoa consegue resistir às tentações que tentam corromper o caráter, que tentam corromper a pureza. Essa pessoa consegue se afastar de ambientes, de pessoas que contaminam a alma. Então uma pessoa que vive em santidade e ela vive em comunhão com o Espírito Santo, quando ela recebe um convite, ela sabe se ela vai, se ela não vai, porque o Espírito Santo já coloca ali, ou fecha o coração, ou abre o coração para aquilo. Essa pessoa, ela zela das palavras que ela fala. Ela zela, queridos, das palavras que saem da sua boca. Então ela evita palavrão, evita murmurar, evita tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Evita contaminação verbal, evita contaminação visual, evita contaminação auditiva. O Senhor acabou de trazer algo que eu não coloquei aqui, tá? Existem duas formas do demônio entrar numa pessoa. Eu sei que às vezes não tem nada a ver com o tema da chave, tá? Mas o Senhor acabou de explodir aqui no meu espírito. Existem duas formas dos espíritos malignos, os demônios, entrar, certo? Ou os demônios, eles vão entrar dentro de uma pessoa, influenciar uma pessoa pelo pecado, pelas brechas, certo? Pelo ato sexual, então é pelo pecado. Então, por exemplo, a pessoa tem um ato sexual de fornicação, de adultério, de lascívia, de qualquer coisa nesse âmbito. O que acontece? Essa pessoa, ela pode primeiro ser atacada, oprimida, né, até o ponto dela ser possuída por um demônio. Mas existe uma outra forma dos demônios, certo, influenciar uma pessoa por associação. Você começa a andar com gente oprimida, com gente carregada de demônios, e aí você começa a concordar com aquelas coisas, você começa a ser influenciada, porque se você não está em santidade, porque você é cristão, você é cristã, mas você não está em santidade, você não está buscando Deus todo dia, você conhece a verdade, mas você não coloca a verdade para dentro todo dia. Então você caminhar com uma pessoa que está debaixo de uma opressão demoníaca, cheia de demônios, e você não está na brecha orando, jejuando, os demônios dessa pessoa, eles vão começar a influenciar a sua vida até você abrir a porta do pecado e eles vão entrar. Então existem duas formas, uma forma direta que é através do pecado e através de associação. Por isso que a Bíblia fala, diga com quem tu andas e direi quem tu és. É assim és, amém? Glória a Jesus. Então, queridos, características de uma pessoa que vive santidade e comunhão com o Espírito Santo. Sente rápido quando o Espírito Santo entristece.
Quando o Espírito Santo está triste, percebe, discerne e fala: meu Deus, não devia ter falado daquela forma. Meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu sinto que o Espírito Santo se afastou de mim. Pede perdão com facilidade, não fica alimentando um orgulho, perdoa rápido. Então uma pessoa, a segunda chave para o ministério de libertação é santidade, ser separado. Se, queridos, o diabo, ele não tem medo da sua unção, ele tem medo da santidade. Santidade é um estilo de vida. Santidade é onde você protege a alma, a mente, o emocional. Santidade é o que você faz todo dia, todo tempo. Querido, o diabo não tem medo da sua unção forte que você recebeu sei lá de quem. O diabo tem medo de santidade. Olha só o versículo aqui. Alaqui, maraia, ceia, cai. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem. O diabo tem medo de santidade, e uma pessoa só consegue se santificar quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela alimenta a comunhão com o Espírito Santo, quando ela resolve viver com o Espírito Santo todos os dias, em todos os lugares. Tudo que você vai fazer, você convida o Espírito Santo. Aonde você vai, você chama o Espírito Santo. Aleluia. Então, queridos, essa é a segunda chave. Aleluia. Vamos agora para a terceira chave, que é uma chave poderosa. Lek, nuke, sola, barana, saia. Abra comigo agora em Mateus 17, 21. Terceira chave para o ministério de libertação. Terceira chave poderosa. Diz assim, né? Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. E a terceira chave, se você não tiver a terceira chave, você não consegue lutar contra castas, legiões, altos níveis de batalha espiritual. Então, aqui a terceira chave é jejum e oração como estilo de vida. Eu não estou falando uma pessoa que ora esporadicamente, eventualmente. Eu não estou falando de uma pessoa que só ora quando tem uma campanha, que vai ter uma festa na igreja. Eu não estou falando de uma pessoa que só jejua quando alguém está doente, quando alguém está passando por uma guerra. Eu estou falando jejum e oração como estilo de vida. E se é estilo de vida, eu estou falando que isso é colocado sobre a vida, a jornada dessa pessoa todos os dias. O jejum pode até ser que você não seja todos os dias, mas ele tem que ser pelo menos semanalmente. Amém? Aleluia. Então, terceira chave, jejum e oração como estilo de vida. Então, eu quero que você preste atenção. Jejum e oração como estilo de vida é viver no ritmo, presta atenção, porque é isso daqui, queridos, que faz você ter vontade de santificar, faz você vontade de andar separado. Então, jejum e oração como estilo de vida significa viver num ritmo contínuo de renúncia, contínuo de sensibilidade, contínuo de alinhamento espiritual. A cada jejum, o Senhor Jesus nos alinha. A cada jejum, nós tomamos mais amplitude no discernimento espiritual. A cada jejum nós começamos a ter mais fome e mais desejo pela palavra de Deus. Aleluia. E aonde o nosso espírito se fortalece, a nossa alma se sujeita e o nosso corpo acaba se tornando servo do propósito. Então o nosso espírito fortalece através do jejum e da oração, a nossa alma se submete ao espírito e o nosso corpo se torna servo do propósito a qual Deus nos chamou e designou. Aleluia? Então, quais são as características de uma pessoa que ora para viver no ministério de libertação? Essa pessoa, ela tem o espírito sensível e alto nível de discernimento espiritual. Essa pessoa, ela carrega autoridade crescente. Então, quem ora e jejua tem autoridade crescente. Eu preciso que você entenda uma coisa. O jejum não muda Deus. O jejum não atrai um milagre. O jejum, queridos, ele não tem o poder. O jejum, ele muda você. O jejum aumenta a sua fé. O jejum te deixa ousado. O jejum te faz quebrar as muralhas, as fortalezas que existem dentro de você, de incredulidade, de medo. Então, o jejum é sobre o que Deus faz dentro de nós, para nós tomarmos posse através da fé, daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, o jejum, ele proporciona, o jejum e a oração, ele proporciona o quê? Autoridade crescente.
Amém? É uma autoridade que cresce a cada ciclo de jejum, a cada intensidade na oração. Toda vez que você vai para a oração, você sai pingando de unção, você sai pingando da presença do Espírito Santo, percebe ataques antes que eles cheguem. Então quem ora, quem jejua, já percebe lá o bote, já percebe lá o laço, já percebe lá alguém vindo, tramando, o diabo por trás daquela circunstância. Quem ora e jejua quebra as resistências espirituais com facilidade. Além de discernir o que o diabo vai fazer, o que você faz? Você se levanta e fala: eu dou uma voz de comando agora, através do nome, da autoridade que há no Senhor Jesus. Eu quebro agora todo o ataque. Eu quebro agora essa armadilha, essa arapuca que o diabo estava tramando contra o meu ministério, contra os meus filhos espirituais, contra o meu povo. Sai no nome de Jesus, é quebrado. Então, queridos, a oração e o jejum como estilo de vida vai te dar discernimento para discernir o perigo, discernir o que está por vir. E antes do diabo armar a arapuca dele, você vai dar ordens para que os anjos venham pisotear nisso aí, amém? Então o jejum e a oração mantém a nossa mente limpa, focada, sem confusão. O jejum e a oração faz que nós possamos fluir na unção através da voz de comando sem esforço. Que lindo, roubasai. Tem gente que grita, que faz, mas você não vê a unção. Mas tem gente que só dá uma voz de comando, só dá um decreto, e você fala: uau, estremeceu tudo por aqui, amém? Então, o jejum, ele faz você fluir na unção. A oração faz você fluir na unção. Que unção? Ministério de libertação. Você vai ter várias unções que o Senhor vai te dar como ferramenta. Unção para a palavra de conhecimento, unção para o profético, unção para discernimento espiritual. Mas a maior unção é a unção que despedaça as cadeias, despedaça o jugo. E aí, jejum e oração te dá algo que para mim é a chave dessa pauta aqui na terceira chave. O jejum e a oração, ele faz você ter autoridade para ativar atmosferas espirituais rapidamente. Você começa a ter tanta autoridade no nome de Jesus, que você chega num lugar de opressão e você começa a lançar decretos, você começa a falar o que você quer que aconteça naquele local. Você começa a dar voz de comando. Você fala assim: Senhor, toda opressão sai daqui agora. E eu chamo anjos de fogo sobre esse lugar. Eu declaro que o ambiente vai agora se tornando um ambiente de glória, um ambiente de fogo, um ambiente cheio de unção. Começa, Senhor Deus, agora inundar. Inunda, Senhor, esse lugar de avivamento, de unção. Então, terceira chave: oração e jejum como estilo de vida. Vamos agora aqui, queridos, para a quarta chave, tá? Aleluia, quarta chave. Abra comigo agora em Atos 16, que diz assim: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto ela fez por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Então aqui nós estamos vendo uma passagem onde Paulo estava indo todos os dias ali, caminhando ali, passando pelo mesmo lugar. Havia uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. Ela não estava falando algo errado, ela não estava falando heresia nem falsa profecia. Ela estava falando: esses homens, tá, são servos do Deus Altíssimo e estão para anunciar a salvação, o caminho da salvação. Então, o espírito de adivinhação, ele está falando algo verdadeiro. Então, aqui, se você não tem discernimento, você fala: não, o que ela fala é algo bom, o que ela fala é da parte de Deus. Só que Paulo, ele tinha a quarta chave, que é discernimento espiritual aguçado. E se você não tiver discernimento espiritual aguçado, o diabo vai te tragar. Versículo Atos 16. Então, o que é discernimento espiritual aguçado? É a qualidade de você perceber no âmbito espiritual, tá?
Você entender, você discernir a atmosfera, detectar a raiz da circunstância, tá? Reconhecer a legalidade, saber exatamente o que está operando naquele local, o que está operando naquela pessoa, é enxergar no espírito aquilo que não é visível no natural. Então, queridos, discernimento espiritual é a qualidade de você discernir se esse espírito vem de Deus, se esse espírito vem de projeção astral, se esse espírito vem de demônios, discernir o caráter daquela pessoa, se aquela pessoa está agindo e por trás existe alguma intenção escondida. Muitas vezes alguém se apresenta para você te bajulando, fazendo um monte de coisa, e aí você sente uma coisa estranha, uma coisa esquisita, você fala assim, olha, tá tudo muito bonito, mas tem algo que não fecha, amém? Então Deus nos dá o discernimento espiritual. E quanto mais você jejua, mais você ora, mais você se consagra, mais discernimento espiritual você tem, que é a qualidade de discernir. E aqui, no discernimento de espírito, eu quero abrir agora um leque aqui para você, que foi uma das chaves mais poderosas que o Senhor me deu. Discernimento de espírito é discernir o ambiente invisível, discernir aquilo que os meus olhos e os seus olhos naturais não conseguem ver. Então, queridos, é imprescindível no ministério de libertação que você ande no espírito e ande no natural. Então, quando você chega num local, você precisa chegar nesse local no natural, mas também chegar com um olhar espiritual. Olhando para o invisível, tentando discernir o que opera ali, tentando discernir se Satanás tem alguma autoridade, alguma legalidade, algum tipo de governo sobre aquele local. Então, o libertador, é imprescindível que ele não só tenha discernimento, mas todo local que ele vai, ele precisa olhar com olhos espirituais. Você precisa conversar com uma pessoa e olhar com olhos espirituais, na alma, olhar o que tem por detrás, o que tem ferido essa pessoa. Então, todas as vezes que nós entramos, tá? Ali naquele local, que nós entramos ali para conversar com alguém, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos olhar com um olhar, buscando no invisível o que está operando ali. O que opera aqui? Aqui está entronado o reino de Deus, o Espírito Santo, ou aqui quem governa é Satanás, amém? Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, características do discernimento espiritual de uma pessoa que se move no discernimento espiritual aguçado no ministério de libertação. Essa pessoa percebe o espírito que está operando em segundos, antes mesmo da pessoa falar. Então talvez você já teve a experiência de ver e você fala, nossa, aquela pessoa ali está carregada daquele demônio. Como que você sabe? Porque o Espírito Santo te disse. Aquela pessoa ali não é confiável. Aquela pessoa ali tá aqui, tá me bajulando, tá fazendo isso, mas tem um interesse por trás. É saber separar, tá? O natural do espiritual. É saber separar o que é uma alma ferida, o que é uma opressão demoníaca, o que é uma pessoa possuída, sem confundir as coisas, certo? É identificar as legalidades ocultas. Queridos, muitas vezes existem demônios que você fala, sai no nome de Jesus. Ele não sai porque ele está preso, amarrado, vinculado na profundeza da alma dessa pessoa através de pactos de sangue muito forte. Enquanto você não descobrir o nome da porta pelo qual aconteceu esse pacto de sangue ou essa amarração, ele não sai, porque você precisa descobrir o nome da porta, em alguns casos mais de libertação mais extrema, tá? Mas apóstolo, o nome de Jesus não tem poder, ele tem poder, mas para muitas libertações nós precisamos ter discernimento espiritual, nós precisamos ter uma palavra de conhecimento, porque senão o diabo, ele não sai. Ó, a pastora Jerusa tá aqui. Ela sabe que, né, a gente lá nos Estados Unidos já enfrentou algumas situações que o Espírito Santo teve que revelar a porta, teve que revelar, certo? Olha, a pastora Jerusa, ela tem uns testemunhos bem legais, tá? Pastora, daqui a pouquinho talvez eu te chame, tá? Pra você trazer algum testemunho. Então, eu estava nos Estados Unidos e eu peguei ali um demônio, e o demônio, ele era uma casta, uma legião, não queria sair de jeito nenhum, e aí eu falei assim, Espírito Santo, eu preciso entender, eu já tinha orado tudo que eu sabia orar. E o Espírito Santo falou assim, esse demônio entrou através do aborto, sangue derramado através de aborto. E aí quando eu falei, espírito do aborto, aquele demônio, e começou a gritar,
E eu falei, agora eu te repreendo, eu te amarro e eu te expulso do corpo dessa mulher em nome do Senhor Jesus. Então muitas vezes, queridos, a gente precisa entender o que, por onde ele entrou, porque dependendo do nível que essa pessoa está possuída, não é só sai, não é só uma oração. Você vai ter que ter a palavra de conhecimento através do discernimento espiritual. E o que é a palavra de conhecimento? O Espírito Santo vai vir porque você tem um discernimento espiritual aguçado e vai falar, entrou pelo aborto, entrou por uma maldição hereditária, entrou por isso, por aquilo. Então essa pessoa, ela se move no discernimento espiritual, ela lê atmosferas e mudanças espirituais com alta sensibilidade. Ela reconhece quando está sendo manipulado, quando tem algum teatro, que alguém está fazendo um teatro. Por quê? Gente, quando o discernimento espiritual da gente está aguçado, você não engole as coisas de qualquer jeito. Porque o Espírito Santo fala dentro de você, é mentira isso daí. Isso é máscara. Sai fora. O Espírito Santo, ele fala, deixa eu ver aqui, daqui uns dias nós veremos o mover do Senhor aqui. Aleluia, Nadi. Amém. Final do mês estou aí, no nome de Jesus. Dia 27, 28, 29 e 30 nós estaremos em Walbord, Massachusetts. Vai ser poderoso nossa conferência. Aleluia. Essa pessoa percebe que a pessoa está aberta ou fechada para a libertação. Quem aqui é libertador, que já pegou uma circunstância de libertação, que a pessoa não está aberta para a libertação? A pessoa não se arrependeu. A pessoa está ali porque alguém obrigou ela, tá? A pessoa está ali porque alguém obrigou ela. A pessoa está ali porque ela não queria nem estar ali. E essa pessoa está fechada. Mas quando a pessoa está aberta é diferente, amém? E quando você está cheio do Espírito Santo, está fluindo no discernimento espiritual aguçado, você desmascara os demônios silenciosos. E tem demônio silencioso. Às vezes você pega uma idosa, uma velhinha, um velhinho, você fala, aqui não vai ter demônio. Olha essa velhinha, esse senhorzinho tão bonitinho, tá? Mas ali quando você bota a mão, o Espírito Santo fala, espírito de pedofilia, espírito disso, espírito daquilo. Você fala, sai no nome de Jesus, manifesta. E ali acontece, amém? Então, vamos passar aqui as nossas chaves. Primeira chave, 7 chaves poderosas é o tema da live no Ministério de Libertação. Primeira chave, um caráter inabalável, para sustentar o seu Ministério de Libertação. Segunda chave, santidade e comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Pastora Jerusa, fala para mim se você consegue trazer aquele testemunho que é muito forte da sua filha, fazendo um favor, se você conseguir contar aquele testemunho poderoso de libertação, ou ao outro, eu não sei, o que, se você sentir no coração, daqui a pouquinho eu te chamo, amém? Que eu acho que vai ser muito proveitoso. Vou ver se eu chamo mais alguém também, amém? Glória a Jesus. Terceira chave, jejum e oração como estilo de vida, tá? Quarta chave, discernimento espiritual aguçado. Vou falar a quinta chave e vou chamar essa pastora Jerusa. Pastora, se você quiser, eu te chamo agora, depois da quinta chave, e aí eu deixo a sexta, que é a mais importante, e a sétima, depois do seu testemunho. Então se ajeita aí que eu já vou te chamar, mulher. Amém? Tá? Então, glória a Jesus. Quinta chave. Palavra como espada. Essa chave coloca um asterisco, grifa. Quinta chave. Palavra como espada. Que palavra? A palavra de Deus. Você tem que ter conhecimento nisso aqui, ó. Você tem que ter conhecimento na palavra. Você tem que, você tem que ler, você tem que riscar, você tem que discernir, Você precisa ter conhecimento na palavra. Então, olha só, em Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia? Então a palavra de Deus é o uso da escritura como arma espiritual. Para o quê? Cortar fortaleza, expor as trevas, destruir mentiras, sentenciar demônios e estabelecer a verdade de Deus em ambientes de batalha. É uma ferramenta de precisão, autoridade, legalidade ao libertador. Então, queridos, eu quero que você entenda. Jesus, quando está 40 dias no deserto, é Satanás, é o próprio, é o chefão de todos. Ele vem para Jesus, tentar Jesus, falar, Jesus, transforma aqui, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus, te tira daqui e dá ordem aos anjos. Jesus, eu te dou todo o poder que você está vendo, todos os governos. E aí Jesus vai rebater Satanás, sabe como? Na palavra. E eu preciso quem me vê orando na madrugada, a gente ora na madrugada todo dia, 12h45, se você quiser orar conosco, tá? Entra nos nossos grupos,
Eu gosto muito do versículo de Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Diabo, escuta aqui. Assim diz o Senhor nas Escrituras em Lucas 10:19. Ele me deu a mim a autoridade para pisar em cobras, escorpiões e em todo o poder do inimigo e nada vai me fazer dano. Então eu quero que você entenda, Satanás. Eu sei a autoridade que eu estou usando, eu sei o nome que eu estou usando, eu sei debaixo de quem eu estou fluindo. Então é você que tem que bater em retirada. Então nós precisamos usar a palavra, nós precisamos usar versículos estratégicos. Às vezes o diabo ele vai tentar oprimir o libertador, ele vai tentar revidar contra o libertador, e aí você precisa usar o quê? A palavra, usar versículo que te sustenta, que faz você lembrar quem você é em Cristo, quem você é na presença. Maná, kituri, li, chegai a saia. Então, queridos, a palavra, ela é poderosa. A gente coloca a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e as botas do Evangelho da Paz. Nós temos a armadura de Deus, proteção à mente, proteção às emoções, cinturão para andar em verdade, dar discernimento espiritual, escudo para revidar os dardos inflamados. Agora presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Espada é onde você ataca. Como nós atacamos? Na palavra. Então, se você não tem conhecimento da palavra, como que você expõe o diabo? Como que você quebra as fortalezas dele? Não dá para você, querido, usar o seu achismo. Não dá para você usar o que o pastor pregou no púlpito, que você não sabe, você não olhou na Bíblia se é, se não é. Agora, quando você usa a palavra, manaquei eu sou. Eu não sei se você entendeu, mas esse livro aqui ele é poderoso. As palavras, os versículos. Satanás odeia escutar versículos que Deus disse, que Jesus disse. Você precisa entender que é através da palavra, malecandaceia, rigminaia suia, aleluia, glória a Deus. Então a pessoa que ela usa a palavra no seu ministério de libertação, ela tem uma sustentação dentro desse alicerce para manter esse ministério. Então, como que você vai usar a palavra? Declarando versículos com autoridade durante a guerra. Satanás, você está condenado em Apocalipse 20. Satanás, o Senhor diz que me deu autoridade sobre cobras, serpentes e sobre todo o poder do inimigo. Na palavra você confronta mentiras demoníacas, né? O diabo fala assim, isso aí não vai acontecer com você. Deus não vai te dar. E você fala, ainda que a figueira não floresça, eu permaneço, eu continuo. Então você pode usar a palavra ao seu favor, amém? A palavra, queridos, presta atenção, usada em textos para lançar sentença, né, contra os demônios, como eu disse em Lucas 10:9, em Lucas 10:19, a palavra para expor o que é as trevas, tá? A palavra, ela fere o inimigo com a verdade, tá? Então você não precisa usar o achismo, o grito, você precisa usar a palavra, você precisa se consolidar na palavra. Então você pode declarar o quê? Declarar a palavra para expor o diabo. E outra coisa, quem está ali sustentado na palavra de Deus consegue detectar enganos espirituais, consegue detectar, queridos, heresias, consegue discernir o que está acontecendo ali naquela atmosfera, naquele ambiente, tá? Glória a Jesus. Então, como que a gente faz para consolidar essa chave? Leitura da palavra, meditação na palavra, se manter afiado na palavra. Então, você precisa orar. Antes de ler a Bíblia, ora, fala, Senhor, me ensina o que está por detrás da letra. Me ensina o que está por detrás das escrituras. Fala, Senhor, me dê autoridade sobre a palavra de Deus. Aleluia. Então, eu vou terminar aqui a quinta chave. Vou chamar a pastora Jerusa para contar um testemunho rapidinho, tá? Não vai gastar nem 10 minutinhos, ela vai contar 1 ou 2 testemunhos rapidinho, e aí eu vou falar a sexta chave e a sétima, que é a mais importante, amém? Glória a Jesus. Queridos, para quem é dos Estados Unidos, vou estar agora, esse próximo final de semana, em Woburn, em Massachusetts, tá? Com a nossa conferência Global Fire, o pastor Leandro Spence vai estar lá, a pastora Jerusa, vou chamar essa grande mulher de Deus aqui, aleluia. Então, vocês que são de pertinho e se vocês conseguirem, né, estar indo, eu acredito que dê ainda para fazer a inscrição. Isso aqui. É um tempo extraordinário. Glória a Jesus. Eu mandei o convite, acho que deu certo. Aleluia!
Ô, Shalom, shalom, Glória! pastora querida, amada. Como Shalom, que você... shalom, povo! Pastora, que bom que você vai contar. Qual testemunho você vai contar? Que são tantos, né? Não, mas já escolhi dois, Tá, que então, marcou ent- muito assim a minha história. então conta rapidinho para nós, que aí eu vou entregar as outras duas chaves. Testemunho do que você viveu em libertação, que vai ser poderoso. Aleluia. O primeiro testemunho aconteceu quando a Lari esteve aqui o ano passado, e eu gosto muito de contar testemunho que fale de mim mesmo, na minha história, o que eu vivi, porque é mais impactante, eu creio. E a minha filha estava passando por um período de depressão, e ela se cortava, e ela estava naquele período ali. Então ela tinha abrido bastante legalidade no mundo espiritual. E quando a Lari chegou, a Lari falou que queria orar por ela, porque ela não estava bem, olhava para ela e via uma depressão nela. Resumindo, fomos para dentro do meu quarto e começamos a orar por ela. Quando a gente começou a orar, a Lari começou a ficar indignada, porque ela não o demônio não se manifestava, e a Lari estava vendo o demônio, e ele não manifestava. Aí, de repente, a Lari começou a perguntar para o Espírito Santo, o que está de errado aqui? Aí ele falou, a Jerusa é autoridade. Só que a Lari achou que eu era autoridade porque eu sou mãe. E aí o Espírito Santo falou para ela: não, 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 ela é autoridade, por quê? Porque ele está enganando ela, tá manipulando a mente dela, porque a minha filha, ela fala português e inglês, então a língua que comanda a mente dela é o inglês. Então, ele fazia o quê? Ele jogava comando em inglês na mente dela para ela não ouvir a voz de comando que a Lari dava. Olha para você ver. Então, de repente, quando a Lari falou assim: começa a orar em inglês. Querido, eu falo inglês, mas para orar não é a mesma coisa. Mas na hora o Espírito veio, me deu uma autoridade que assim, estrondou o quarto de uma maneira. Eu comecei a orar em inglês, expulsar o demônio em inglês, ela, pum, caiu para trás e manifesta. Então, assim, o que eu quero que você entenda? Não é porque Satanás, não, ele não vai me obedecer porque eu não falo. Ele tem que obedecer você de qualquer maneira. Só que entenda, ele trabalha de uma maneira diferenciada. Ele vai bloquear a mente de quem está precisando ser liberto para não escutar a voz de comando sua. Então foi isso que ele fez com ela. Ele bloqueou a mente dela para não ouvir a voz de comando em português, e aí ele só dava a voz de comando na mente dela em inglês, tipo, não escuta, você não é isso. E aí quando eu comecei a falar inglês, ela foi liberta. Então, assim, isso mexeu muito comigo. E a outra, que diz tudo aquilo que a Lari estava falando sobre santidade e caráter, é algo muito importante, e eu já sou a favor do discernimento, que são as chaves principais. E no período que eu estava fazendo essa segunda libertação, que já não é da minha filha, eu já estava fazendo a escola de libertador. E eu fiz passo a passo, querido. Se você não fez, volta lá e vai fazer. Não faz assim por metade, não. Eu fiz passo a passo, cada voz de comando eu fiz. E nesse dia o telefone tocou, era uma ligação do Brasil, de uma menina com 13 anos manifesta. Quando eu peguei o telefone, eu não estava entendendo, porque a mãe só gritava. E eu comecei a expulsar o demônio. Só que no período que eu expulsava o demônio, Satanás me afrontou. Querido, presta atenção. Satanás, ele tem que entender a autoridade que você carrega. Mas se você é libertador e você tá com medo e seu sentimento tá balanceado, entenda, por que meu sentimento estava balanceado? A menina representava minha filha. 13 anos de idade me fazia a minha emoção voltar nesse sentimento de mãe. Então, quando ela começou a se manifestar, Satanás usou a boca dela e começou a dizer para mim: pastorinha, pastorinha, cadê seu rebanho, pastora? Na época, querida, eu não tinha rebanho. Na época eu não pastoreava, eu já era pastora, mas não pastoreava. Imagine se eu não tivesse uma vida em santidade. Rabon, Dari, Amberg. Imagine se eu não tivesse em comunhão com o Espírito. Imagine se eu não falasse diretamente com o Pai. Eu não ia ter autoridade de desmascarar ele se eu não lesse a palavra. Porque muitas vezes Satanás, ele não vai ficar com medo de você não, querido, mas ele tem medo da palavra, ele tem medo da autoridade que você carrega, Rabadar, Giribion, Darabai. E eu comecei a dizer: olha, a Bíblia diz que foi-me dado autoridade sobre o céu e a terra, então eu posso pisar na cabeça da serpente. E eu comecei a citar versículo bíblico, e ele não teve condições de ficar, e ele continuou me afrontando, dizendo: eu vou matar ela, eu vou matar ela. E quando eu disse assim: por onde você entrou? Ele não respeitou, porque nesse período eu fiquei tão nervosa que eu não pedi à mãe autoridade
autoridade. A Lara explica isso na Escola de Libertador. Volta lá para você estudar. Precisa, quem está libertando, que é a mãe que começou, ela passar autoridade para mim. E eu, naquele nervoso todo, que o telefone, a mulher gritando e a menina manifesta, eu não pedi autoridade. Quando, na hora, veio a palavra de conhecimento, pede a mãe autoridade, porque os demônios que estão no Brasil, eles vão respeitar porque você é brasileira, mas eles não respeitam porque a mãe começou a libertar. Aí, quando eu entendi, quando o Espírito Santo veio, eu falei, me dá autoridade, mãe, para me expulsar. Quando começou, aí eu comecei. Quando eu comecei a dizer agora, porque eu já não estava mais sozinho, eu comecei a dizer agora, eu declaro todos os anjos que trabalham na Global Fire. Querido, quando eu disse isso, tem pessoas, a pastora Fran estava comigo no dia. Esse demônio começou a gritar, cala a boca! Ela começou a desesperar, por quê? Porque ele entendeu a unção, ele entendeu o que eu estava pedindo, o que eu estava revigorando, por quê? Não é idolatria, mas é autoridade. Você tem autoridade sobre o teu nome, você tem autoridade sobre aquilo que você carrega. E se você faz parte, se você é membro, se você congrega ou se você está junto conosco, carrega uma autoridade, porque a autoridade vem de cima, respeita o princípio e ele tem que respeitar, querido. E na hora Satanás começou a ficar irado, e aí ele disse para mim aonde ele tinha entrado. Ele entrou quando ela tinha 6 anos. Quando ela havia sido abusada pelo um tio. Ele teve que dizer, porque ele não queria dizer. Quando eu peguei o fio da meada, que eu disse pra ela, não, onde que você entrou? E ele dizia que não ia falar. Quando eu chamo os anjos, aí ele libera. Ele fala, eu entrei quando ela tinha 6 anos, quando ela tinha sido molestada. Aí eu entrei pela televisão, porque ela começou a assistir esses programas coreanos, e aí começou a entrar o homossexualismo dentro da televisão. Querido, cuidado com o que você vê, cuidado com o que os seus filhos estão vendo, cuidado com o portal você tem aberto na sua casa. Ah, não, mas eu não vejo. Mas e as crianças? Você tem cuidado com o que os seus filhos têm visto? Porque Satanás, ele não tá brincando. Então, assim, isso marcou muito, me mexeu muito comigo, porque numa hora ele disse assim, eu vou pegar os seus filhos, eu vou destruir os seus filhos, pastorinha. Ainda falava assim, com jeito abusado, porque ele é abusado. Aí eu falei, você não vai fazer isso, você não tem autoridade. Aí na hora a moça foi liberta, né? E hoje ela tá uma bênção, ela não tá mais nesse período de opressão. Mas entenda, Satanás, ele te conhece melhor do que ninguém. Ele sabe as suas fraquezas. Ele sabe muito bem, também todas as vezes que você busca o Senhor. Então, as chaves principais, santidade, um caráter, sabe, alinhado com propósito. Buscar, orar e jejuar. Oração e jejum é para você, querido. Não é para mais ninguém, é para edificar você, para fortalecer você. Então, assim, esses foram os 2 testemunhos que me marcaram, mexeram muito comigo, porque na hora eu pude entender que eu preciso ter um discernimento de separar a minha emoção. O libertador, ele não pode ser movido por emoção. O libertador, ele precisa saber o lugar aonde ele está entrando. E ele precisa saber a autoridade que ele carrega. Porque Satanás, ele não tem medo de uma voz bonita, de uma vestimenta bonita. Ele tem medo da unção que você gerou no secreto no seu quarto. Ele tem medo da unção que você tem guardada, separada, a santificação que você tem buscado do Senhor. Isso ele tem medo. Isso aí ninguém vai tirar de você. Então, a chave é se santificar, corrigir, moldar o teu caráter em Cristo, ter discernimento, oração e jejum e buscar a face do Senhor como único. Porque aí você vai conseguir ser de fato um libertador e estudar a escola de libertador. Volta lá, querido, tem pontos estratégicos que na hora eu tomei um couro. Por quê? Eu não lembrava, mas a minha parceira estava comigo, a Fran estava comigo, ela falou, pastora, começa a citar os pontos na cabeça, no umbigo, começou a citar os pontos. Por quê? Pulei essa aula, querido. Pulei essa aula e depois eu fiquei mais irada, falei, voltei lá e comecei a estudar. Então volte, estude. É uma chave importante, é algo essencial que está ali, ó, livre para você por um bom tempo. Então aproveite, mude a história da sua casa, das pessoas que estão do seu lado para poder fazer a diferença. Nós precisamos, sabe fazer o quê? Povoar o céu e destronar o inferno através de tirar pessoas de cativeiro, porque tem pessoas que estão escravizadas e eu e você somos libertadores. Amém? Aleluia. Obrigada, pastora. Ó, Amém. semana que vem nós estamos juntas, né? Sim. Vai ser estrondoso. Gente, para quem não sabe, nós vamos estar em Woburn. É assim que pronuncia, pastora? É o Uber. Uber na cidade de Massachusetts. Vai Se ser você ainda não poderoso. fez, se não fez sua inscrição, faz, porque tem poucas vagas. E eu creio no que nós vamos viver. O ano Nós passado vamos foi viver Olha, vai ter extraordinário. muita libertação, muita ativação profética e muito avivamento.
Lara, eu tive Aleluia. uma visão quarta-feira. Nós estávamos em intercessão lá Uau. dentro do templo e o Espírito Santo me mostrou, na hora que você orava, abria uma carruagem no céu. E aí, na hora, eu não lembrava da palavra, e aí eu lembrei daquela palavra que você usou na conferência, lá com o pessoal, quando começou a carruagem, abriu. Eu falei, ai, gente, é sobre isso. Vai ser Gente, vai ser sobrenatural. extraordinário. Eu tenho Meu Deus. certeza que nós vamos viver o extraordinário. Então, se você mora aqui nos Estados Unidos, bora participar com a gente, porque Deus vai fazer coisas grandes. Não Vai. fica de fora. Ah, eu moro longe, vem esse mesmo. Tem gente vindo da Europa, de Tem, Bruxelas, querido. Tem gente tem. vindo de tudo quanto é lugar. Tem um americano vindo lá de Bruxelas. O cara não fala português, mas quer Uau. vir para poder participar conosco. Então, vem participar conosco. Será extraordinário. Glória a Aleluia. Jesus. Aleluia. Obrigada, pastora Jerusa. Amém. Semana que vem nós estamos juntas. Se você puder desativar aí, que eu vou agora Tá bom. entregar as outras duas Beijo. chaves. Beijo. Eu vou entregar as outras duas chaves. Então, gente, olha que testemunho poderoso. Por que eu quis que a pastora contasse esse testemunho para você? Para você entender que existe libertações e libertações. Existe libertações e libertações. Então tem libertação que você fala, sai no nome de Jesus, é agora, rápido, amém? Mas tem libertações que são mais complexas. Então, eu falei a primeira chave, que é um caráter inabalável. Segunda chave, santidade e comunhão com o Espírito Santo. Terceira chave, jejum e oração como estilo de vida. Quarta chave, discernimento espiritual aguçado, ok? Quinta chave, palavra como espada. Agora, eu quero trazer aqui para você agora, amém? A sexta chave, tá? Que é autoridade absoluta no nome de Jesus. Beria Seneca Socoia. Então, autoridade absoluta no nome de Jesus. Eu até usei Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então, autoridade no nome de Jesus, ela tem que vir através do entendimento de quem é Jesus. Você vê que lá no livro tinha pessoas usando o nome de Jesus, certo? Mas usar o nome de Jesus sem ter entendimento e revelação de quem ele é, o que ele fez, o preço que ele pagou, você não consegue exercer a autoridade. Amém? Nós também, então, nós adquirimos autoridade através do nome de Jesus, através do entendimento. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus que tirou o pecado do mundo, morreu na cruz, veio em carne, certo? Ao terceiro dia que ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja do Senhor. E ele é a ponte, ele é a porta. Então, nós precisamos ter o entendimento de quem é Jesus, o que ele fez, o despojo que ele tomou através do seu sacrifício, para você começar a ter autoridade em nome de Jesus. Amém? A autoridade também vem através do relacionamento que você constrói com a pessoa de Jesus. Aleluia. Então, a autoridade vem através de você entender quem é o filho e através de um relacionamento. Então, a autoridade absoluta no nome de Jesus é um poder legal, espiritual, governamental, dado por Cristo aos seus seguidores para ordenar, expulsar, anular, calar, destronar toda ação das trevas e exercer governo no reino de Deus com o peso do nome que está acima sobre todo nome. Então, uma vez, queridos, que eu tenho entendimento, revelação de quem é Jesus e do que ele fez, eu começo a ter autoridade. Mas eu também preciso construir um relacionamento com a pessoa de Jesus. Eu preciso ter comunhão com Jesus. Eu preciso amar Jesus como meu único, suficiente Salvador. Aleluia. Eu preciso construir um relacionamento. Então, quais são as características de uma pessoa que carrega autoridade? Essa é a sexta chave. E ela é a mais importante, tá? Juntamente com a sétima que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Características de uma pessoa que carrega autoridade do nome de Jesus de forma absoluta. Essa pessoa, ela libera decretos que produzem um impacto imediato no mundo espiritual. Você fala para direita, para esquerda, afasta, vem, vai, some, desce. A sua voz, através do nome de Jesus, se torna ordens, comandos espirituais. A pessoa que está debaixo da autoridade absoluta do nome de Jesus, ela expulsa demônios com firmeza, sem hesitar. Ela exerce voz de comando com precisão. Sai agora!
Queridos, nós tivemos agora uma experiência, né? Uma dessas madrugadas mexeu muito comigo, que a gente estava falando agora, todos os demônios direto para o abismo. Uma pessoa no Chile disse que na hora que eu falei agora, direto para o abismo, disse que tremeu a casa. Mas não foi pela minha voz, não foi pelo meu nome, foi agora para o abismo em nome de Jesus. Então, a casa dessa pessoa tremeu, porque ali tinha uma pessoa que tinha tentado suicídio, uma pessoa que tinha atentado contra a própria vida. Então ali havia sim uma pessoa oprimida por Satanás. Então quem faz tudo isso é Jesus. Eu fiquei impactada, eu falei, uau, que forte, né? Imagina a quantidade de demônios. Então a sua voz ela é respeitada nas regiões celestiais por causa que você exerce autoridade em nome de Jesus. Você tem autoridade em nome de Jesus. Suas palavras começam a carregar peso que quebram atmosferas travadas, atmosferas oprimidas, atmosferas bloqueadas. Que e aí você começa a ser conhecido no reino espiritual, tanto por anjos e tanto por demônios. Os demônios começam a te conhecer. E os anjos também, porque sabem que você exerce autoridade sobre o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, tá? No reino de Deus. E também os demônios começam a entender que você é um perigo para eles, que você pode destronar a morada deles. Então, queridos, agora eu quero que você entenda. Há um versículo na Bíblia que diz assim: Jesus, em teu nome expulsamos demônios. Jesus, em teu nome profetizamos. Jesus, em teu nome eu preguei, eu evangelizei, eu ganhei um monte de gente. Jesus, em teu nome eu fiz cultos que dava 300, 400. E tem pessoas que operam através da unção, mas sem a presença. Eu quero que você entenda. Não adianta ter autoridade através do nome de Jesus porque você conhece as obras dele. Você precisa ter autoridade no nome de Jesus porque você também constrói um relacionamento com ele. E Jesus quer te conhecer na jornada. Então não adianta você só usar o despojo do que o nome dele pode te proporcionar. Você precisa construir um relacionamento com ele. Aleluia. Então não adianta você falar, sai no nome de Jesus, isso em nome de Jesus, e você não ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Aleluia? Agora, eu vou trazer para você uma chave que você vai falar, mas não é a mesma coisa? Não é. E foi isso aqui que eu nunca contei em nenhum lugar, né? E eu falei, gente, eu sempre tive esse conhecimento, esse entendimento, mas por que eu nunca contei, nunca trouxe, né? E só agora que talvez o Espírito Santo deixou eu falar. Abre comigo agora, 7ª chave, certo? A 7ª chave e a 6ª são as mais importantes e as duas têm um peso igual. Aleluia? Aleluia? Apocalipse 12, 11. Abra comigo. Amém? Gente, essa live não vai ficar salva. Aleluia? Posso deixar até umas 2 horas, mas não dá para ficar salvo, tá? Umas 2, 3 horas para quem não conseguiu assistir. Tinha gente que me pediu, mas não sei. Vamos lá. Apocalipse 12, 11. E eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles venceram por causa do quê? Do sangue. Mas, apóstolo, o sangue do Cordeiro não é o sangue de Jesus? Aham, mesma coisa. Não é a mesma coisa o nome de Jesus? Aqui você vai pega a chave. Se você pegar essas 2 chaves que eu vou entregar para você, seu ministério de libertação muda. E foi algo que eu nunca me surtiu entregar. Amém? Então, o sangue de Jesus, qual que é o impacto do sangue de Jesus? O sangue de Jesus remove a culpa. O sangue de Jesus quebra pacto. O sangue de Jesus anula acusações espirituais contra a pessoa. O sangue de Jesus purifica, limpa as portas de entrada e desfaz os direitos demoníacos sustentados pelo pecado ou herança. O sangue de Jesus é uma arma jurídica mais poderosa no reino de Deus. O nome de Jesus te dá autoridade para mandar, desmandar, fazer, declarar. Mas o sangue é a arma jurídica mais poderosa no reino de Deus. Que séria, não sei se você está entendendo. Vou falar de novo. O sangue de Jesus é a arma jurídica mais poderosa no reino de Deus, trazendo redenção, liberdade, restauração. Aonde o sangue é aplicado, o inimigo ele perde qualquer formato para permanecer. Não, você não entendeu. No nome de Jesus eu expulso
expulso. Mas no sangue eu quebro a legalidade. Eu tiro a porta, eu quebro o acesso, eu fecho a porta pelo qual o inimigo entrava, fazia, se alimentava. O nome de Jesus me dá autoridade para expulsar demônios. Mas o sangue faz com que os altares, as legalidades, os pactos, as coisas, amarrações sejam quebradas. É no poder do sangue de Jesus que eu quebro agora toda a maldição espiritual. É no poder do sangue de Jesus que eu declaro agora, Satanás, que você sai da área sexual dessa pessoa para nunca mais voltar. Eu fecho essa legalidade agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas o nome de Jesus te dá autoridade, voz de comando. O sangue Beriki Sanagai cancela, vamos lá, características no Ministério de Libertação. O que o sangue de Jesus faz? Ele cancela acusação espiritual. Ele quebra pactos hereditários. Então, para mim quebrar uma pessoa que fez pacto no ocultismo, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, eu expulso todos os demônios que entrou pelo ocultismo. Eu estou dando uma voz de comando através da autoridade absoluta que eu estou exercendo no nome de Jesus. Mas agora eu preciso fazer o quê? Quebrar os pactos, quebrar as alianças. Então eu preciso declarar assim, no sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, vai agora, Senhor Deus, recolhendo todo pacto, vai agora quebrando todo laço, vai agora quebrando todo vínculo. No sangue de Jesus, destrona, cancela, anula, fecha a porta agora, em nome do Senhor Jesus. E, querido, eu tô com a espada afiada para ir para os Estados Unidos, para aquela conferência. Meu Deus, os demônios que me aguardem lá. Eu estou com sangue nos olhos. Amém? Debaixo de uma nova unção de libertação. Então, o sangue de Jesus remove os direitos legais do inimigo. Uma coisa é o inimigo sair, mas daqui a pouco ele volta porque ele tem um papel, ele tem um direito legal que toda hora faz com que ele volte. Então, quando você expulsa no nome de Jesus, mas você quebra a legalidade, você quebra o altar, você quebra o vínculo através do quê? Do sangue do Cordeiro. Pegou a visão agora ou não? Então, o sangue de Jesus limpa os traumas, o sangue de Jesus cura as feridas da alma, o sangue de Jesus diz... Através do sangue de Jesus, eu quebro toda a consagração que foi feita contra a sua vida no ocultismo. Eu quebro agora no sangue de Jesus, através do sangue de Jesus, toda a oferenda, toda a obra de feitiçaria é quebrada, é exterminada pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus destrói maldições lançadas, o sangue de Jesus neutraliza setas, sentenças, o sangue de Jesus marca, protege as nossas casas. Então, quando a gente vai ungir nossa casa, Senhor Deus, nós colocamos o teu sangue sobre essa porta, nós colocamos o teu sangue sobre essas janelas, para que Satanás não entre, porque o sangue de Jesus, queridos, tira toda a legalidade do diabo. O sangue de Jesus é a arma jurídica mais poderosa do reino de Deus. O sangue de Jesus é a arma jurídica mais poderosa do reino de Deus. E a autoridade no nome de Jesus é a autoridade absoluta, é a autoridade sobre todo nome, é onde você dá voz de comando. Amém? Eu não sei se você pegou a visão, mas tem diferença do poder do sangue e do poder absoluto da autoridade que você exerce no nome de Jesus. Amém? Então, através do sangue de Jesus, né, a gente cala a voz do acusador no mundo espiritual. É fundamental, é um fundamento jurídico para expulsar demônios com autoridade. Então, agora, em nome de Jesus, sai dessa pessoa e eu declaro que você não volta mais. Eu destrono toda a legalidade pela qual você usou para entrar na vida dessa pessoa através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus destrona agora toda a obra de feitiçaria. O sangue de Jesus quebra agora todo o sangue que foi derramado. Eu derramo o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo sobre todo o sangue animal, sangue humano, tudo que foi levantado para destruir essa família, para destruir essa pessoa. Queridos, é forte. Então, existe diferença sim, tá? Então, eu trouxe aqui para você entender. Eu vou resumir aqui no final, algo muito poderoso, tá? Tem algo finalzinho aqui. Então, primeira chave, um caráter inabalável. Segunda chave, santidade e comunhão com o Espírito Santo. Terceira chave, jejum e oração como estilo de vida. Quarta chave, discernimento espiritual aguçado. Quinta chave, palavra como espada. Sexta chave, palavra como espada, tá? Perdão. Sexta chave, autoridade absoluta no nome de Jesus. Sétima chave, o poder do sangue de Jesus. E aí eu vou falar de novo para você.
O nome de Jesus é a autoridade suprema no reino de Deus. É a ordem legal que governa, submete todo o poder das trevas. É uma sentença espiritual que obriga demônios a obedecerem e estabelece o domínio sobre qualquer ambiente. Agora, o que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é a legalidade absoluta que cancela os pecados, quebra pactos, cala as acusações, remove o direito do inimigo de agir, de continuar, de voltar. É a arma que purifica, limpa as brechas, destrói toda a base espiritual que sustentava qualquer tipo de cativeiro. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar agora pela sua vida e declarar sobre você que nessa próxima temporada você vai receber muita autoridade em nome do Senhor Jesus para se posicionar de forma poderosa. Então faça assim com as suas mãos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar agora, Pai, que o Senhor coloca uma nova espada na mão dos teus filhos. O Senhor coloca uma nova armadura sobre eles, dando a eles, Pai, mais entendimento, Senhor Deus, mais revelação, Pai, dentro do campo, Senhor Deus, de batalha espiritual, dentro do campo, Senhor Deus, do discernimento espiritual. Eu quero declarar hoje, Pai, que o Senhor os consolida, os mantém firme na jornada, no nome poderoso de Cristo Jesus. Receba agora a autoridade espiritual para viver um tempo novo no ministério de libertação. Eu declaro que o Senhor derrama hoje uma nova graça, uma nova unção para você declarar, para você operar no nome poderoso de Jesus. Receba agora autoridade, poder, ousadia no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Que eu tô com dó de vocês. Vou deixar só até a oração da madrugada salva, mas só aqui no meu perfil, tá? Então você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Chega a oração da madrugada, eu tiro, que é a hora que eu acordo, tá bom? Glória a Jesus. A 7ª chave é o poder do sangue de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem sabe que uns dias eu venho toda terça fazer uma live assim. Vocês vão gostar se eu fizer toda terça-feira uma live dessa forma? Uma live poderosa, uma live cheia de unção, terça, ou quarta, ou quinta, não sei, né? Então, eu sei que vocês gostam muito de conteúdo assim. Então, eu vou ver se eu consigo, na minha agenda muito louca, muito cheia de coisa. Aleluia! Glória a Jesus. E quem vai estar nos Estados Unidos, próxima semana, quero te dar um abraço bem apertado, fazer aquela transferência de unção. Se você não fez sua inscrição para a nossa conferência lá da Global Fire nos Estados Unidos, eu espero você. Amo vocês. Beijo, te espero 2h45 na madrugada, tá? Até daqui a pouco.